Olá pessoal, uma ótima manhã para todos vocês. Estou gravando esse vídeo para ajudá-los, para o fichamento, para aqueles que ainda não fizeram, e para o trabalho, propriamente dito, já que vocês vão ter que, até o final das nossas orientações, tá fazendo leituras, de artigos acadêmicos, de livros e assim por diante. Então são algumas dicas que vão contribuir para esse processo de leitura e compreensão para vocês, tá bom? Então eu coloquei aqui alguns pontos importantes, dentro deles, para poder responder esses questionamentos, essas coisas que eu coloquei, é preciso fazer uma breve leitura, Então vocês vão ter que dar uma lida superficial, um contato superficial com este texto, para poder responder esses pontos que eu coloquei aqui. Então, primeiro, após essa breve leitura, vocês vão analisar qual o objetivo, para ler esse artigo. O que esse artigo tem que vai contribuir com o seu trabalho. Depois, você tem que captar, um esboço da obra, ou seja, fazer uma breve anotação dessa obra. Então, o que seria isso? Analisar o sumário, caso tenha, a introdução, quais são as informações principais na introdução, da apresentação, o título, o subtítulo, as referências, que vai no final do artigo, anexo se tiver. Então, a partir disso, você consegue responder, por exemplo, um dos objetivos, da leitura desse artigo. Será que esse artigo vai atender às suas necessidades? Ele vai abordar assuntos que é pertinente para o seu trabalho? Caso seja afirmativo, você continua a leitura com ele. Caso não, você procura uma outra obra que vai atender essas necessidades. Por isso que essa pergunta é fundamental. Como está organizada essa obra, Então, ela é dividida em capítulos, ela é dividida em partes, ela é dividida em estruturações como referência bibliográfica, depois ele faz uma estruturação de análise clínica, Ou seja, ele vai ter experimentos, enfim. Como que está organizada essa obra? E aí, um outro ponto importante é, como que é o pensamento desse autor? Como que ele informa, os conceitos, o que ele acredita no trabalho, quais são as análises que ele faz, quais são as discussões, o que ele traz como reflexão. Então, isso também é importante e é nessa primeira leitura que você vai ter esse contato. Depois, captar o raciocínio desse autor, Quais são os objetivos dele em relação a essa obra? O que ele pretende com essa obra, Qual é a intenção dele ao apresentá-la? Aí eu coloquei aqui para vocês perguntas que são fundamentais, para análise da obra. Primeiro, do que se trata o trabalho? Para isso, eu não posso só analisar o título. Eu tenho que ter essa leitura para compreender qual é o tema principal. Depois, sobre quem ou o que o texto retrata, Por exemplo, quem é esse autor? Eu preciso saber, qual o autor, qual é a trajetória dele acadêmica, porque às vezes eu vou, sei lá, o cara tá falando sobre nutrição e ele não é nutricionista, ele nem é da área, Ele vai de algo que ele fez, que deu certo e ele descreve. Então é importante a gente saber a trajetória desse autor, os principais artigos, os principais trabalhos que ele realizou, como ele é importante em relação a essas obras e assim por diante, Aonde que no mundo acadêmico ele está inserido. Quando, ou seja, qual a publicação, a data de publicação. Quanto mais antigo, a gente sabe que essa publicação vai ter revisões, Então é sempre bom a gente pegar obras mais recentes ou que tiveram revisões atualizadas recentemente. Isso contribui muito também com conceitos que foram colocados ali, que podem ter sido revisados, Qual a região, qual o local que foi feito, esse artigo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, numa universidade, enfim, é importante a gente ter essas informações. Aí depois, por que ele fez essa obra, É o porquê que eu faço para vocês quando eu falo. Falo, gente, por que vocês estão fazendo isso, Por que esse trabalho é importante? O que vai contribuir, Então, responder essa pergunta. E para quê? Que é a nossa justificativa, lembra que eu falo? Para que eu quero que esse trabalho aconteça? Para quem eu quero atingir, a partir desse trabalho? Então, são informações importantes que o artigo tem que responder para vocês. Se eles não responder isso, é melhor trocar de artigo. E aí o texto como um todo, depois que a gente já faz essa primeira leitura, eu vou analisar o título, se esse título condiz com o que eu procuro. Como eu falei, o autor, se esse autor condiz com a temática que eu estou abordando, se ele é um especialista nessa área, o ano da publicação, o local, o assunto principal, qual tipo de metodologia que ele vai utilizar, são esses recursos, qual método, se é referência bibliográfica, se é análise clínica, se é pesquisa de campo, enfim.
Tudo isso a gente encontra no trabalho, tá bom? Os objetivos e as estruturas. Então, a gente vai ter a ideia principal defendida pelo autor, que é o que vocês fazem, né? Eu falo, gente, qual que é o objetivo geral de vocês? O que vocês querem com esse objetivo? Né? Então, é a mesma coisa no artigo pesquisado. E as evidências, né? Como o autor chegou a essa conclusão? Lembra que eu pergunto para vocês? Então, vocês querem responder essa pergunta através do quê? Vocês vão fazer pesquisa de campo? Vocês vão fazer um formulário? Vai fazer entrevista com um especialista? Né? Então, como que esse autor chegou a essa conclusão? Né? Então, são coisas que vocês já estão fazendo e que dentro do artigo também você vai encontrar. Aí, eu coloquei aqui, né, alguns pontos importantes para leitura e compreensão do texto. Então, a princípio, né, quando você faz uma primeira e segunda leitura, você grifa palavras e conceitos que você desconhece, né? Então, você vai analisar palavras que você já conhece e aquelas que você desconhece, você vai grifar e pesquisar no dicionário, no Google, para compreender a ideia desse autor, né? Então, são dois momentos. O primeiro momento, você analisa aquilo que você já sabe, e um segundo momento, você grifa os conceitos que você não sabe. Aí, a partir dele, você faz uma análise, né? Uma pesquisa num dicionário, no Google e assim por diante, para você poder ter a compreensão total do trabalho. Aí algumas análises sobre a crítica, né? Uma criticidade sobre o texto, uma avaliação do texto. Então, primeiro, esse texto contribuiu com o seu contexto acadêmico, ou seja, ele contribuiu com a ideia que você pretende apresentar no seu artigo ou não contribuiu? Caso ele não tenha contribuído, você tem que anotar aqui, né? Quais são os problemas e limitações, então? O que ficou faltando dessa obra que era necessário para a sua obra? Né? Então, analisar justificativas ou as ideias do autor, ou tem alguma coisa que você discorda, porque você pode discordar. E é importante que você discorde, né? Ou você sinta a necessidade de procurar em outro lugar, porque aí a gente vai ter o ponto 2, que é o quê? Outras interpretações, né? Ou seja, procurar autores que também trabalham sobre essa temática e como que esse autor vai contribuir para o seu trabalho, né? Nem sempre uma obra ela vai completar todo o seu trabalho. Por isso, da necessidade de outras interpretações. E nem sempre os autores vão serem, como que eu posso dizer, amigos, né, da ideia. Eles algumas vezes vão discordar. Então, é importante a gente também analisar outros autores, tá bom? Aí agora eu peguei um artigo só para vocês identificarem todos esses pontos que eu falei. Então, eu peguei um artigo aqui que eu li recentemente, né, que é a Escola Inclusiva, Estratégias para Frente a Elas. E aí eu anotei para vocês alguns locais onde eu encontrei todos esses pontos que eu tô falando para vocês, né? Porque não adianta só eu falar, eu tenho que provar para vocês que realmente isso tem lá no nosso artigo. Então, ó, aqui é uma prévia, né, do trabalho, que ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho. Aí eu anotei para vocês aí os objetivos e as problemáticas, né, então tá grifado. E a metodologia utilizada pelo autor, né, o que a gente encontra no resumo. Aí, aqui, ó, lembrando que todos esses artigos aqui não tá completo, até mesmo a sua introdução. Então, a gente tem a apresentação do assunto. Aqui, ó, essa parte que eu grifei, eu coloquei por conta que vai completar da justificativa, ó. Completa a justificativa. Lembra quem já está na justificativa que eu falo? Olha, pessoal, coloquem sempre uma citação, um autor que vai estar mencionando, né, a ideia de vocês para dar uma maior efetividade, uma aprovação, digamos assim, sobre o artigo de vocês. Aqui, a gente sabe que a introdução está incompleta, mas ele iria completar, né, com o resumo da introdução, o resumo dos capítulos, abordar, né, toda a metodologia que ele apresentou, toda a problemática que ele apresentou e assim por diante, tá? Então, aqui é uma prévia de um documento, só para vocês verem que tudo aquilo que eu falei é composto nele. E aí, ajuda vocês para leitura, então, desse artigo, tá bom? Espero ter contribuído com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, pessoal. Um grande abraço.